brasileiro radicado nos Estados Unidos, ele recebeu vários prêmios internacionais. É compositor, arranjador e santista como eu. No refrão de hoje eu converso com o maestro João Rocha. João, prazer te ter aqui no refrão. Uma honra para nós. O prazer é todo meu, André. Muito obrigado a você, a toda a sua equipe. O programa é uma maravilha e estou muito honrado de fazer parte. Você começou pelas mãos do maestro Gilberto Mendes, ele que também é nosso conterrâneo, infelizmente já falecido. Como é que foi essa história? Eu tive a honra, eu tive o privilégio de ter o Gilberto como meu mentor intelectual, era a maneira que eu gostava de falar, entre os anos de 2006 e 2016. O Gilberto, coincidentemente, ambos trabalhamos em bancos, antes de nos tornarmos exclusivamente músicos. Eu acho que a conversa começou a dar certo por aí, e ele se tornou, como eu disse, meu mentor intelectual, foi responsável pelas minhas primeiras peças serem estreadas, tanto o repertório sinfônico quanto o repertório de câmara, enfim, uma pessoa literalmente fundamental na minha jornada até agora. E você tem aí uma peça em homenagem à nossa cidade, né? Exatamente, a minha primeira peça sinfônica é uma peça de 2010 chamada Jardins das Praias de Santos, dedicada ao Gilberto, inclusive. Falando aí do começo, da história da música, eu queria que você me falasse da tua formação. Eu sei que você começou com o piano, foi o instrumento da tua formação ou teve mais algum aí na sua lista? Bom, a minha formação ela é um pouquinho fora do normal para os padrões, digamos, mundiais. Porque usualmente os maestros na Alemanha, onde eu vivi, aqui nos Estados Unidos mesmo, usualmente eles começam tocando um instrumento de orquestra, seja um instrumento de cordas, de sopro ou mesmo o próprio piano. Só que a minha jornada foi um pouquinho diferente. Por lado da minha mãe, da família da minha mãe, eu fui mais influenciado, eu fui mais induzido a escutar muita coisa da Tropicália. Eu tenho uma irmã que o nome dela é Camila Betânia, tem uma lenda que reza que meu nome era para ser João Caetano. E minha mãe sempre foi apaixonada pelo pessoal da Tropicália, aquela geração toda, ela viveu aquilo, então eu sempre fui levado por esse lado para escutar esse repertório e o repertório sinfônico também, o repertório que a gente chama de música clássica. Agora, por outro lado, a parte negra, a parte afro da minha família, que é a parte do meu pai especificamente era muito ligado ao samba, muito ligado ao choro, era daqueles tão apaixonados que andavam com os instrumentos no carro. Então, qualquer oportunidade de bater um pouco, de fazer alguma percussão, ele tava animado lá, sempre fazendo isso. E, coincidentemente, eu tinha um tio que, por influência do meu pai, começou a tocar cavaquinho. E esse meu tio foi quem me ensinou cavaquinho quando eu estava ali com 6, 7 anos de idade. E minha mãe falou assim, olha, então tá bom, você quer estudar cavaquinho, não tem problema, só que você não vai ficar por aí tocando em roda de samba. Você vai para o conservatório. Então, eu estudei cavaquinho, só que estudei cavaquinho no conservatório. Então, minha formação é um pouco diferente da usual, mas é essa. E só depois, ali no meio da minha adolescência, que eu passei a me dedicar ao piano. E do piano para ser maestro, como é que foi? André, é um processo de curiosidade. Eu acho que todo artista, de maneira geral, não digo não só os músicos, os artistas plásticos, um cineasta, é um processo de você ser curioso. Então, por exemplo, depois da minha fase com a minha infância toda ali, escutando samba, choro, etc., na minha adolescência, já no início da fase adulta, eu cantei como coralista durante muitos anos. Fiz parte do Coral Municipal de Cubatão, fiz parte do Coral Jovem do Estado de São Paulo. Você mencionou agora há pouco na nossa conversa, antes da entrevista, alguma banda sinfônica da COSIPA, provavelmente. O maestro Roberto Farias é um grande amigo, uma pessoa muito querida também, que me encomendou uma obra, inclusive, ano passado, que era para ter sido estreada na Sala São Paulo e a pandemia acabou mudando os planos. Mas voltando. A questão é que quando eu comecei a cantar em coral, Andréia, eu comecei a ver muitas possibilidades, aquela coisa das 4 vozes funcionando ao mesmo tempo e etc. E eu acho que foi daí que minha curiosidade ficou mais aguçada e eu quis descobrir como é que aquilo funcionava. Então, eu fui lá e comecei a usar todo o dinheiro que eu tinha para comprar livros, para comprar DVDs e para comprar o que pudesse para eu poder aprender. Então, acho que foi essa minha jornada até o caminho da regência. Você acabou aí vencendo o prêmio Maestro Eleazar de Carvalho como jovem maestro. Isso te abriu as portas? Sim, o maestro Eleazar de Carvalho precisaria de um programa, talvez 2 inteiros, só para falar da importância do maestro Eleazar de Carvalho. Naturalmente, nós temos que ter muito respeito por todos os maestros que ainda estão aí na ativa, como, por exemplo, o maestro Karabichevsky, que você citou.
Contudo, o maestro Eleazar de Carvalho acho que foi o pioneiro, foi o primeiro a conseguir uma expressividade internacional. E a viúva do maestro Eleazar de Carvalho promove esse concurso para jovens regentes e jovens solistas. E eu tive a oportunidade, me esforcei, mas também tive essa oportunidade de, em 2012, ser o vencedor tanto da etapa regional quanto da etapa nacional. Então, eu regi no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, como concerto de premiação. Enfim, foram oportunidades muito interessantes que, sim, abriram muitas portas. João, o Tiago Arancã, tenor, esteve aqui também no refrão. Ele falou sobre a importância de ter estudado em Milão através de uma oportunidade, uma bolsa. Você também teve essa oportunidade, uma bolsa para a Alemanha. De que forma ela te ajudou? De todas as formas possíveis e imagináveis. Porque, assim, se por um lado eu acho que foi fantástica a experiência de, por exemplo, viver num lugar como Leipzig, que é a meca, uma das mecas da música clássica, diversos compositores moraram lá, Richard Wagner, Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Johann Sebastian Bach. Todo domingo eu ia na igreja onde o Bach trabalhou para escutar os concertos lá, enfim. Se por um lado eu fico muito feliz por ter tido essa oportunidade, ter aproveitado o máximo que eu pude essa oportunidade, por outro, eu não sei se o Tiago mencionou isso, mas por outro lado gera uma certa frustração, porque nós gostaríamos de aí no Brasil termos todas essas oportunidades, entendeu? Exatamente. Por exemplo, eu vou ser franco com você, hoje em dia eu tenho meu piano de cauda em casa, mas eu fui ter acesso a um piano de verdade só quando eu saí do Brasil. Um acesso a um instrumento ali que está ali todo dia para eu poder usar e com mais de 20 salas com pianos bons, afinados, etc. Foi só quando eu fui para a Alemanha. Então, olha, eu morei em Leipzig no primeiro ano e no segundo ano eu fui para um lugar, uma cidade pequena chamada Rostock, no extremo norte da Alemanha. Eu estava 2 horas e meia de Copenhagen, só para você ver como estava no norte. E numa escola dessa que era uma escola relativamente pequena, eu não estava em Berlim, eu não estava em Hamburgo, e eu tinha 20 pianos, pelo menos, à minha disposição. Então, a realidade é um choque de realidade muito grande. Naturalmente que agora, depois de 7 anos, a coisa você já fica até mais chato, né? Você tem o piano, você fala, não está muito afinado, não gostei desse, quero outra marca. Mas naquele primeiro momento foi fundamental. E é muito... Isso potencializa, né? Todo o potencial que você tem dentro de você como compositor, por exemplo, que você quer expressar, cara, você tem um instrumento ali, você tem colegas que você pode trocar ideias e trocar figurinhas, enfim. Foi uma experiência fundamental que eu adoraria que muita gente tivesse, se possível ainda quando estivesse no Brasil. Bom, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente continua falando principalmente aí sobre suas composições. Primeira parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. De volta com o refrão, hoje eu converso com o maestro João Rocha. Maestro, me conta aí como começou sua trajetória com a composição. Eu sei que você tem várias composições aí, inclusive em homenagem a vários talentos brasileiros, vários nomes, ídolos reconhecidos. Como é que essa história começou na sua vida? A criação musical sempre foi algo que a mim sempre foi muito caro. Eu sempre gostei de sentar para escutar novas composições, sejam elas canções, sejam elas de qualquer gênero que for.
Eu sempre gostei de tentar ouvir aquela canção e tentar pensar como se eu fosse compositor, que decisões que eu estaria tomando, quais seriam minhas escolhas, por que eu estaria escolhendo aquilo. Então, de novo, eu volto àquela mesma questão. O processo de ser curioso, eu acho que foi o que me levou por esse caminho da composição. Naturalmente que nós somos nascidos num dos países com a maior tradição de canção do planeta inteiro. Eu diria, sinceramente, depois desses pouquinhos anos de experiência, que o Brasil é a maior potência de canção, provavelmente, do planeta. Então, naturalmente, que é muito normal que muitos compositores brasileiros comecem especificamente por esse gênero, o gênero canção, de ter uma poesia ou ter uma melodia com acompanhamento, que daí alguém coloca a letra, ou mesmo a pessoa coloca a letra. Então, o meu processo foi assim também, foi como da maioria das pessoas. Só que, naturalmente, que quanto mais você vai se desenvolvendo, quanto mais você vai se aprofundando no estudo da música em geral, você vai tentando coisas novas. Então, daí você arrisca uma peça para piano, daí você fala, bom, como é que seria se eu tivesse um clarinete aqui? Daí você tenta uma peça com outro instrumento. E um quarteto de cordas. E como é que seria uma orquestra de cordas? Como é que seria uma orquestra de câmara? E uma orquestra sinfônica? E você vai indo, né? Eu acho que é um processo muito dinâmico, é um processo que é muito orgânico. Esse processo do Jardim das Praias de Santos, eu não tive muito tempo para compor. O Gilberto falou, então, o Festival Música Nova desse ano tem um espaço que eu gostaria que você estreasse uma peça sua. Eu tive, sei lá, cerca de um mês para compor uma obra. Então, é uma coisa orgânica. As oportunidades vão pintando e a gente tem que ir compondo. Então, acho que minha carreira foi indo assim. Foi indo com as demandas do dia a dia, ela foi se desenvolvendo como compositor. E vamos falar de Deliriamentos. Eu queria saber a relação do Ginga com Brahms. Eu estava para sair do Brasil em 2014 e eu vi essa abertura do Panorama da Música Contemporânea no Brasil. Era uma competição promovida pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estava estudando a Segunda Sinfonia de Brahms e eu fui verificar o ano da estreia daquela sinfonia. E se eu não me engano, Andréia, a sinfonia tinha sido estreada em 1883 ou 87. Perdoe se eu estiver com a data errada, mas foi em algum momento mais ou menos nessa época. E eu pensei, eu morava em Barão Geraldo, em Campinas. Agora vamos pensar junto. A abolição da escravatura no Brasil foi em 1888. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravatura. Campinas foi uma das últimas cidades do Brasil a abolir a escravatura. Barão Geraldo provavelmente foi um dos últimos lugares do mundo a abolir a escravatura. E eu morava naquele lugar. E eu estava lá como um jovem estudante na Unicamp, olhando a partitura do Brahms e pensando, meu Deus, é incrível, essa música estava sendo estreada e a gente ainda tinha gente escravizada no nosso país. Gente que provavelmente é relacionada a mim, entendeu? Gente como eu estaria escravizada. Então, como é que eu vou pensar nisso? Daí, eu lembro que na mesma época eu estava desenvolvendo um projeto relacionado à obra do Ginga e eu falei, já pensou que maluquice essa junção desses universos? O Ginga como uma expressão do Brasil ideal, que é o que eu acho que o Ginga simboliza para mim. Acho que se o Brasil fosse o lugar ideal, a gente escutaria Ginga na rádio todo dia. Acho que seria assim para mim. E como é que seria essa união com o mundo europeu, que promovia escravidão, dentre outras coisas? E foi daí que saiu essa obra, Deliriamentos, sobre um tema de Ginga, no qual eu relaciono um tema de uma das obras do Ginga com temas das 4 sinfonias do Johannes Brahms. E o Ginga ouviu? Como é que ele recebeu essa composição? Inspirada nele, né? Sim, sim. Não, o Ginga é uma inspiração para mim faz muito tempo, como o pessoal diz, né? Antes de virar modinha. e eu fiz uma pesquisa a respeito dele quando eu ainda estava na Unicamp, com a orientação da professora Regina Machado. Então, o tempo passou, eu tentei contato com ele, acabou não rolando, eu falei com ele en passant na época dessa pesquisa, só que acabou não acontecendo, eu não sei especificamente por quê. Eu sei que passaram-se alguns anos e recentemente, acho que foi em 2020, eu fiz um post no aniversário da estreia da obra e falei, tantos anos atrás eu estreiei essa peça, em homenagem ao Ginga. Coincidentemente, a professora Regina Machado viu o post e passou para a esposa do Ginga, a Ana. E a Ana linkou com o Ginga, que então nós nos tornamos amigos, passamos a nos falar com alguma regularidade, porque daí sim ele escutou a música e gostou bastante. Agora, assim, uma curiosidade que eu tenho, pelo fato de você ser compositor, é mais fácil ser um condutor, ser um maestro? É uma ótima pergunta. Eu acho que sim.
Essa resposta acho que é mais curtinha. Acho que sim. Porque você... É como se fosse assim, eu consigo olhar de dentro, eu sei o que um compositor, o que um regente vai olhar para a partitura e o que ele vai pensar, e como compositor, o que eu posso facilitar para essa mensagem chegar mais claramente para o regente, para que o regente possa fazer essa mensagem chegar na orquestra e para a orquestra faça essa mensagem chegar no público. Inclusive, esse é o tema da minha tese de doutorado, que eu estou terminando agora. Uau, que legal. Então, compositores e regentes quando eles são a mesma pessoa. Como é que funciona isso? Me fala sobre a sua composição relacionada justamente a essa questão racial. Você, inclusive, é uma pergunta recorrente, já que você passou aí por vários países, recebeu prêmios. Você sofreu preconceito? Eu acho que sim, que a resposta é sim. Quer dizer, eu acho não, eu tenho certeza que a resposta é sim. A pergunta é sempre em que nível isso aconteceu, isso se deu. Então, por exemplo, eu já fui a masterclasses no Brasil que, sem motivo nenhum, para me perguntar, o professor do masterclass veio perguntar se eu pertencia a uma comunidade X de São Paulo. Eu não falei nada, só porque eu sou negro, eu sou de uma comunidade, que história é essa? Peraí. E veja, ser parte de uma comunidade não é problema absolutamente nenhum. O problema não é daquelas pessoas, o problema é da sociedade brasileira, o problema é daquelas pessoas. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que eu venho, sim, de origens humildes, mas os meus pais já batalharam bastante para que nós ascendêssemos à classe média. Então, eu só faço questão de deixar isso claro, porque às vezes as pessoas querem colocar coisa como ser pobre e estar numa situação vulnerável como algo bonito. E isso não funciona assim. Então, esse é o primeiro ponto. Daí depois eu tive experiências nas quais, por exemplo, o repertório latino-americano foi tratado como um repertório um pouco mais fácil, um repertório que não precisava de tanta atenção. Eu ouvi uma colega uma vez falando assim, por que a gente não toca Gershwin ao invés de tocar esse compositor mexicano? Então, veja, não é só a questão da negritude, tem a questão da latinidade, que também é bem importante. Sempre temos que lembrar, eu sou um jovem negro latino-americano, né? Eu sou sul-americano, isso é importante. Mas, André, voltando à tua pergunta mais especificamente, eu acho que o importante é você ser meu abusado, como eu tenho sido nos últimos anos, e sempre que eu tenho uma oportunidade... A primeira iniciativa que eu tive nesse sentido foi em 2013 ou 14, quando teve a estreia da minha obra chamada Kizomba, na qual eu utilizei atabaques, eu utilizei muitos instrumentos de percussão brasileira, alguns instrumentos populares também, e essa foi a minha primeira iniciativa tentando trazer essa coisa da negritude para minha composição sinfônica. E agora nós tivemos mais uma ocasião especial, que foi a estreia de uma outra obra que foi criada especificamente para a celebração do Dia da Consciência Negra, mais especificamente o mês da Consciência Negra. Que maravilha, não? Aliás, pensando assim, Carlos Gomes é um desbravador, né? Definitivamente, definitivamente. Como é que um cara que, apesar de ser retratado como um homem branco na maioria dos retratos, ele era basicamente da minha cor, ele é um pouco mais claro do que eu. E como é que esse cara, em Campinas, no século XIX, estava com essa antena parabólica ligada, conseguindo captar tudo que estava acontecendo na Europa, a ponto de ele ter sido amigo e ter recebido admiração de grandes compositores como Franz Liszt, Giuseppe Verdi, falou publicamente, esse jovem está começando do ponto onde eu parei. Isso não é brincadeira, entendeu? Isso não é brincadeira. Ele é um dos compositores que são citados nessa minha mais recente composição, porque, assim como a Chiquinha Gonzaga, são compositores que a história não retrata como pessoas afro-brasileiras, mas sim como pessoas brancas, socialmente brancas, né? Só que é importante que seja dito que se tratava de um homem mulato, de que a mãe da Chiquinha Gonzaga era uma africana, que isso foi um dado omitido na primeira biografia dela. Enfim, a gente tem que ser, como eu falei, desculpa meu termo informal, mas a gente tem que ser um pouco abusado. A gente tem que estar sempre lá lembrando qual é a real história, como as coisas aconteceram de verdade. Eu acho que Carlos Gomes era abusado, viu? E viva Carlos Gomes! Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente continua falando sobre sua carreira. Mais uma parada do refrão, já já a gente está de volta, fique com a gente.
De volta com o refrão, hoje eu converso com o maestro João Rocha. João, agora falando sobre a tua carreira aí, eu sei que você já regeu no Carnegie Hall, né, em Nova York, e também dá aulas, é isso? Bom, no momento eu sou o que eles chamam de teaching assistant. Aqui eu exerço dois cargos. Eu fui regente assistente das orquestras da Universidade do Kentucky e eu ocupei essa posição de teaching assistant. Como regente assistente dessa orquestra, eu tive a grata oportunidade, sim, de pisar no templo sagrado, que é o Carnegie Hall, e reger lá uma obra num concerto que nós fizemos, inclusive na celebração de 100 anos da orquestra da universidade. Então, só recapitulando aquela história que a gente falou da educação no Brasil, lembra? Lembro. Que eu fui ter acesso a um piano quando eu saí do Brasil. Então, eu fui assistente de uma orquestra acadêmica que já tem 100 anos. Então, só para você ver a discrepância, né, que a gente tem. E me fala um pouco mais, quais foram os prêmios que você recebeu e quais as orquestras que você regeu? Bom, no Brasil eu tive a oportunidade de reger muitos grupos interessantes. Eu fui durante um tempo regente assistente da Orquestra Sinfônica de Sorocaba, quando era estudante ainda. Eu fiz parte do laboratório de regência da Filarmônica de Minas Gerais, no qual eu estudei com o maestro Fábio Mecchetti. Eu tive a grata oportunidade de participar do primeiro laboratório de regência da Filarmônica de Goiás, do maestro inglês Neil Thompson, que é uma pessoa extremamente bacana, uma pessoa com a qual eu tenho o grato privilégio de manter contato até hoje. Nos Estados Unidos, eu formei minha própria orquestra. Quando eu estava em Cincinnati, agora que eu estou em Oxford, eu estou no processo de fundação de mais uma orquestra de câmara aqui. Na Alemanha, eu também regi algumas orquestras da área que eu estava. Enfim, na Itália, eu também regi a orquestra do Festival de Montepulciano. Então é isso, é um início de carreira, mas com algumas boas experiências já no currículo. A gente estava falando sobre a La Traviata e especificamente sobre Giuseppe Verdi, porque os estudantes alemães, os jovens alemães, desde criança e até mesmo os austríacos, né? Aliás, a Europa como um todo, né? Eles têm a experiência de, desde cedo, com a sua família, já gostar de música erudita. E aí eu te pergunto, era necessário popularizar a música erudita, clássica, né, para a maioria das pessoas no Brasil? Você acha que isso seria importante? Acho sim, André. Acho que a tua pergunta é extremamente pertinente. Eu tenho duas respostas para essa pergunta. A primeira, mais óbvia, é que sim, dentro da minha carreira, eu tenho me perguntado o que é ser um artista negro de música sinfônica, música clássica no século XXI. E eu creio que uma das minhas funções, fora ser tecnicamente com nível altíssimo, que essa é a minha obrigação, eu acho que eu posso cumprir essa função em fazer essa ponte. Porque, veja, no Brasil nós temos pessoas com um nível socioeconômico que permitiria que essas pessoas fossem, por exemplo, a uma sala de concerto com alguma regularidade. Só que essas pessoas não se sentem à vontade de fazer isso. Não é necessariamente uma questão econômica, é uma pessoa que não se sente à vontade. Ninguém explica para ela qual é o protocolo, quais são as regras. Eu vou escutar uma sinfonia. Tá, o que é uma sinfonia? Por que são 4 movimentos? Por que eu não posso aplaudir no meio dos movimentos? Como é que isso funciona? Então, sempre que eu desenvolvo um projeto, eu tento ir por essa linha, porque eu quero trazer as pessoas para perto de mim. Quem nunca se sentiu à vontade, para que olhe para mim e fale, gostei daquele cara, vou lá assistir para ver como é que é. E a segunda parte da pergunta, da resposta, é que assim, a gente tem que entender que são duas realidades completamente diferentes. O Brasil, para todos os efeitos, nós somos um país que fomos uma colônia, certo? Muitos valores nos foram impostos ao longo dos anos. Então, assim, numa Alemanha, é quase que natural que as pessoas tenham esse contato com a música que a gente chama de clássica, único exclusivamente porque essa música está lá há 400 anos, qualquer coisa assim. Mas também porque a produção deles de música urbana não é tão rica quanto a nossa. Quando você liga a rádio, me perdoem as pessoas da audiência que discordarem de mim, mas a minha experiência foi essa. Se eu estiver errado, me perdoem. Mas, por exemplo, você liga na rádio, você vai ver um cara que é um crooner, mas ele é quase que uma linha dos Frank Sinatra. Daí você vê uma banda de rock, ela lembra um pouquinho uma banda americana. Daí você vê o outro, lembra outra coisa. Ou seja, são sempre pessoas tentando emular propostas que já existem. Enquanto que no Brasil não existe.
alguém parecido com o Milton Nascimento, não existe alguém parecido com o Chico Buarque, com a Maria Bethânia. A Maria Bethânia tem uma a cada milênio, entendeu? Não tem como comparar. Então, assim, ter essa cobrança na sociedade brasileira de tipo, pô, aprendam música erudita, eu não colocaria dessa forma. Mas, naturalmente, que dependendo da forma que as coisas são administradas, assim, as pessoas poderiam, pelo menos, ter mais acesso, ter oportunidade de ir lá e falar, não, tá, eu não vou assistir o concerto de obras do Giuseppe Verdi porque eu não gosto de música italiana, eu vou no outro do Debussy porque eu gosto mais. E depois eu vou sair de lá e vou no bar escutar pagode. Tanto faz. A pessoa pode fazer o que ela quiser, mas eu acho que as pessoas poderiam ser mais expostas e ter mais oportunidade de acessar aquilo, sem que aquilo fosse uma obrigação, mas sim como uma forma de se enriquecer. Assim como você faz uma viagem, você poderia assistir um concerto, você poderia consumir aquilo, porque faz bem para o teu espírito, faz bem para a tua alma. João, você acha que o que te levou aos palcos do mundo foi a disciplina ou você acha que se deve ao talento? Eu acho que, Andréia, eu estou tentando lembrar exatamente as palavras que eu li uma vez, que é qualquer coisa assim, a preparação somada à oportunidade gera o rebento que nós costumamos chamar de sorte. Que lindo! Então, assim, vamos ver. Se eu tivesse vindo aqui no teu programa e nós não tivéssemos conversado e eu, por exemplo, não tivesse sacado que você é de Santos e eu poderia falar do Gilberto, talvez a oportunidade tivesse passado. Eu era da Unicamp. Tinha um professor de regência nos primeiros anos que falava assim, não, vocês só vão ter acesso à prática orquestral, à prática de orquestra, lá pelo 3º ou 4º ano. Eu escutei respeitosamente, falei que sim, e ignorei-o completamente. Passei a frequentar os ensaios da orquestra. Estava no ensaio da orquestra, tinha um rapaz muito mais avançado que eu, um pouquinho mais velho, regendo o repertório. Eu fui para casa e estudei o repertório. Você não vai acreditar. Esse rapaz sofreu um acidente na semana seguinte. Adivinha quem regeu? Você entende? Então, por mais talentoso que eu seja ou que eu não seja, se eu não tivesse esperto, se eu não tivesse aproveitando a oportunidade teria passado. Eu teria dito, pô, que pena, meu amigo se lesionou, vamos ter que cancelar essa peça. Assim que meu outro professor falou, não, eu não sei o que eu vou fazer com essa peça, eu falei, eu tô pronto. Me dá uma chance. Me dá 5 minutos na frente da orquestra. Se você achar que eu sei a música, eu rejo. Do contrário, a gente desiste. Ele me deu a chance e eu me tornei assistente dele pouco tempo depois. João, foi um prazer falar com você. Muita sorte, aliás, cada Obrigado. vez mais sorte aí na sua carreira. É um orgulho para nós. Eu que te agradeço, André. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado a toda a tua equipe, a todo mundo e obrigado pelo apoio à minha carreira. Espero que a gente possa conversar mais no futuro próximo. É isso, gente. O programa terminou, mas você acompanha a nossa programação no site da TV Justiça e também nos nossos canais, no YouTube e no Instagram. Até a próxima. Você fica agora com o João Rocha.